Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 10 horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 3 na Rádio Observador. As famílias afetadas pelo mau tempo podem começar a receber os apoios do Estado já a partir da próxima semana. Uma informação avançada pelo Ministro das Finanças na última noite em entrevista à RTP. Joaquim Miranda Sarmento diz que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional já têm os meios para proceder aos pagamentos. Quem tiver danos até 5.000 € pode fazer o pedido na CCDR, o portal já está disponível e basta, tal como as seguradoras estão a fazer, enviar as fotografias dos danos e pedir o montante a ser apoiado. Quem tiver danos entre 5 e 10.000 €, para além naturalmente daquilo que são os seguros, nesse portal pedirá o apoio e a Câmara Municipal validará esses estragos e, portanto, eu creio, as CCDRs tiveram hoje na conta esses valores e, portanto, a partir da próxima semana já podem começar a fazer pagamentos. Também as empresas poderão começar a beneficiar em breve das linhas de crédito criadas pelo Governo. O Ministro explica do que se trata. Há duas linhas de crédito. Uma linha de crédito para a tesouraria, no montante de 500 milhões. Essa linha de tesouraria, ontem, ao fim de 2 dias, já tinha alocado 193 milhões de euros a 547 empresas. Há uma segunda linha para o investimento, para a recuperação dos edifícios, das máquinas, de 1.000 milhões de euros. Ontem, 2 dias de sistema, já tinha alocado 216 milhões de euros para 891 empresas. Portanto, muito brevemente, as empresas também terão este valor. O Ministro das Finanças, na última noite, em entrevista à RTP, Miranda Sarmento diz ainda que o Governo de tudo fará para manter as contas públicas equilibradas este ano, apesar destas despesas com o mau tempo. E o Estado já recebeu mais de 1.300 candidaturas para os apoios do Governo, na sequência da tempestade Christine. É o que adianta o Ministro da Agricultura. José Manuel Fernandes diz que o apoio de até 10.000 € aos particulares vai ser o mais rápido a ser atribuído. O Ministro deixa ainda algumas dicas. Já temos, quer na CCDR Centro, quer CCDR Lisboa e Vale do Tejo, mais de 1.300 candidaturas. Agora, como é que isto funciona e como é que se deve fazer? Primeiro ir logo ao apoio dos 10.000 € e depois ir às outras candidaturas. Não pode haver duplicações. Não vamos pagar 2 vezes o mesmo prejuízo. Em entrevista à SIC, o Ministro da Agricultura admite o risco de inflação, dado o aumento da despesa, mas descarta para já esse cenário. Nós tudo faremos para que haja aí uma manutenção, digamos assim, normal, uma inflação que não aconteça, embora, obviamente, há esse risco, mas o Governo disponibiliza todos os instrumentos que tem para evitar ou minorar esse risco. O Ministro José Manuel Fernandes recorda ainda que a ASAI está no terreno para evitar especulações no setor da construção. E depois da tempestade Christine e da tempestade Leonardo, está a chegar a Portugal continental a depressão Marta. É a terceira em menos de 2 semanas. Não deverá vir com a força da tempestade Christine, mas a Proteção Civil alerta para uma situação que poderá ser preocupante. A tempestade Marta vai afetar sobretudo as regiões de Leiria, Lisboa, Setúbal e Algarve. A Proteção Civil fez, ao final da última tarde, um balanço sobre o mau tempo e deixou alertas para as próximas horas. Chuva forte que pode provocar cheias, derrocadas e quedas de árvore devido a fortes rajadas de vento. São estas as maiores preocupações das autoridades. O comandante da Proteção Civil, Mário Silvestre, explica o que aí vem. Entre as 6 da manhã e as 3 da tarde, Portugal será assolado novamente por um conjunto de precipitação bastante forte e também por vento forte, rajadas que poderá ter rajadas entre os 100 e os 110 km/h. Este quadro meteorológico é extremamente preocupante, uma vez que grande parte dessa precipitação ocorrerá entre a região de Leiria e, portanto, de oeste para este,
pela linha correspondente à sub-região de Leiria e à sub-região da Beira Baixa e daí para sul até ao Algarve. Com especial atenção à subida dos caudais dos rios Tejo, Douro e Mondego. Mário Silvestre deixa ainda as indicações da Proteção Civil às populações. Se estiver a conduzir, não atravesse estradas inundadas. Pare em local seguro e elevado, longe de linhas de água. Evite túneis, passagens inferiores, ribeiras e valas. Se estiver em casa, feche portas e janelas, feche o gás, desliga a corrente elétrica, obviamente e apenas se isto for uma condição e se o fizer em condição de segurança. Mantenha-se nos andares superiores ou em pontos altos na zona da habitação. Afaste equipamentos elétricos da água. Se tiver de abandonar a casa, leve apenas o essencial e siga rotas seguras. Reforçamos a necessidade de os evacuados se fazerem acompanhar pelos seus medicamentos e pela sua identificação. A depressão Marta deve chegar ao território continental por volta das 6 da manhã. Vai afetar em força o país até às 3 da tarde. Neste momento, se consultar o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai ver o mapa de Portugal continental pintado na sua maioria a laranja. A norte, os avisos são sobretudo para a queda de neve. Já no centro e sul, prendem-se com a chuva. No litoral, atenção também à agitação marítima e às fortes rajadas de vento. Vento esse que deve dar tréguas depois da passagem desta tempestade Marta, mas o mesmo não deverá acontecer com a chuva. A meteorologista do IPMA, Patrícia Marques, explica que vem aí um rio atmosférico. Em termos de vento, entre o final da tarde de amanhã e até dia 11, não se espera nenhuma rajada intensa e não se espera vento nenhum atípico. Portanto, não há rajadas fortes. Em termos de precipitação, o que nós vamos ter é uma corrente de oeste, uma corrente zonal, que vai trazer uma massa equatorial de água uma massa de ar muito quente e muito rica em vapor de água. Ou seja, o que será mais aproximado ou mais correto se chamar-se de rio atmosférico. Portanto, vamos começar a ter chuva novamente a partir da tarde de domingo e essa precipitação mantém-se pelo menos até dia 11 e será mais intensa entre os dias 10 e o dia 11. Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à CNN Portugal. O mau tempo está a fazer com que as autarquias ativem mecanismos de prevenção. Em Lisboa, o Castelo de São Jorge, a Feira da Ladra e os cemitérios vão estar fechados no fim de semana. As medidas anunciadas esta sexta-feira somam-se às já divulgadas pela autarquia liderada por Carlos Moedas, que determinou o encerramento dos jardins municipais. A Câmara de Lisboa recomendou também o cancelamento de todas as atividades desportivas, culturais e associativas. Também o Metropolitano de Lisboa alerta para possíveis constrangimentos e atrasos nas linhas azul e verde por causa do mau tempo. Em comunicado pode ler-se que pode haver eventuais atrasos na abertura das duas linhas e há ainda outras medidas preventivas. Vão ser instaladas barreiras de proteção nos acessos de estações consideradas críticas. São os casos das estações de Odivelas, São Sebastião, Terreiro do Paço, Rossio, Alvalade e Roma. Em Beja, a Câmara Municipal evacuou preventivamente 2 edifícios da cidade nesta sexta-feira. Um deles estava mesmo em risco de ruir, anunciou o município, que justificou ainda a ação com a previsão de novo agravamento do estado do tempo. Foram retiradas das suas casas 34 pessoas, para as quais a autarquia garante já ter encontrado respostas de alojamento. Em Pombal, nota na última noite para cerca de 50 pessoas que se manifestaram contra a demora na reposição elétrica. Isto no dia em que a Redes confirmou que há ainda 69 mil clientes sem energia elétrica, a maioria populações do distrito de Leiria. Estes habitantes de Pombal acusam ainda a Redes de adiar uma solução temporária com recurso a geradores. Falar ainda de animais, eles também têm sofrido com o mau tempo. Só esta sexta-feira as Forças Armadas resgataram 15 e colocaram em segurança 10 cavalos e 70 vacas. A organização Intervenção Resgate Animal apela à preparação de planos de evacuação para os animais de companhia. É fundamental, em primeiro lugar, que os animais estejam identificados eletronicamente, porque muitas das vezes esses animais conseguem fugir com vida. Depois, quando são resgatados, é difícil, não tendo microchip, a identificação eletrónica, restituí-los aos seus detentores, descobrir quem é que são os seus detentores. É, efetivamente, necessário quem tenha animais de companhia definir um plano de evacuação, caixas transportadoras, as medicações, abeberamento, alimentação, um acessório que os tranquilize e, no caso de animais de grande porte,
conseguir identificá-los com um marcador, com um contacto telefónico ou através também de identificação eletrónica, para que esses animais, se conseguirem sobreviver ou fugir, depois serem restituídos aos seus respectivos detentores. Tomás Pires, presidente do IRA, num registro captado pela RTP. O Presidente da República considera que a comunicação está a ser a maior falha na gestão das consequências do mau tempo. Diz que é difícil de estabelecer e de pôr a funcionar. Em declarações no Cartacho, Marcelo Rebelo de Sousa aponta problemas ao Governo, às Forças Armadas e à Proteção Civil. Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação é muito difícil de estabelecer e de pôr a funcionar. Este exemplo das Forças Armadas não terem um porta-voz, que noutras ocasiões tiveram. A própria Proteção Civil, o funcionar e discutir se é de tantas em tantas horas, como não é sempre um tema muito discutido. E as próprias autoridades governativas, quando há uma dispersão de membros do governo no território, a comunicação é sempre mais difícil. Também o secretário-geral do PS tem críticas a fazer à atuação do Governo. Ainda assim, José Luís Carneiro vai deixar esses apontamentos para o debate quinzenal da próxima semana. Diremos de forma muito clara ao Primeiro-Ministro, no debate que terei com ele à Assembleia da República, aquilo que há a dizer. E há muito a dizer ao Primeiro-Ministro e ao Governo sobre como deveria ter feito e não fez. Muito a dizer na próxima semana na Assembleia da República. Por agora, José Luís Carneiro diz que é tempo de arregaçar as mangas e apoiar as pessoas afetadas pelo mau tempo. Ponto final neste jornal das 3 da manhã. A informação regressa à Rádio Observador às 3h30.